noite, presidente Lírio Segala. Boa noite, nosso representante da CEITEC, o engenheiro Júlio. E boa noite ao meu amigo empresário, Dr. Bozetto, que também participa ativamente na nossa Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. E ao cumprimentá-los, eu estendo a quem nos assiste neste momento e em primeiro lugar, eu quero já agradecer e fazer um registro de que a iniciativa que os trabalhadores estão tomando para debater este tema com esse alcance, com essa dimensão, com esse significado, ou seja, né, o CEITEC e o futuro da indústria em solo rio-grandense, é absolutamente importante, fundamental, e está de parabéns a nossa entidade ao chamar esse tipo de iniciativa. E, principalmente, também colocar aqui representações das mais variadas possíveis, assim, do ponto de vista da nossa pluralidade, das nossas representações, né? E isso, eu tenho certeza que isso ajuda muito a gente construir aquilo que é o mais importante, que são os nossos pontos em comuns, para que o Estado possa retomar algo que sempre foi muito exitoso aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que é termos uma política industrial eficiente. O mundo, não precisaria estar falando aqui, mas o mundo vem vivendo e sofrendo transformações muito fortes e, sobretudo, muito aceleradas, né? Muito antes, inclusive, desta tragédia do Covid, né? A gente percebe que, diferente daqueles tempos e daqueles períodos que levaram alguns anos, por exemplo, de nós passarmos da Revolução Agrária para a primeira Revolução Industrial, ou da primeira Revolução Industrial para a segunda Revolução Industrial, né? A sociedade agrária durou mais de 30 mil anos. A passagem da primeira para a segunda Revolução Industrial levou, sei lá, 2 séculos, 200 anos, né? Mas já da terceira Revolução Industrial para a chamada Revolução ou a era da automação, ou seja, quando se cria o CLP, quando se elabora o coração, a inteligência do computador, quando se pensa isso, foi na época, inclusive, que o Dr. Bozetto, eu e talvez antes até do Dr. Júlio, estávamos na escola de engenharia, né? Daquela época para cá, nós vemos que encurtou muito esse período em que eu acho que em menos de 30 anos, por exemplo, nós damos um salto dessa sociedade da informática para um outro tipo de sociedade onde o tema do conhecimento, o tema da inteligência, o tema da pesquisa, o tema da inovação, o tema das competências, o tema de você ter talentos, de você algumas coisas, inclusive, que não são muito tangíveis, diferente do que eram outros valores ou ativos de outra época. Isso aí ganhou uma dimensão e um significado absolutamente enorme. Não é à toa, por exemplo, que eu acho que, vou aproveitar que o engenheiro Júlio referiu isto, mas eu acho que em menos de 40, 50 anos, por exemplo, né, a Coreia mudou a sua estrutura, o seu modelo, mudou de mundo, né? E se todos nós formos ver, o que seria se não tivesse havido todo aquele investimento que houve em educação, olha o que eu vou dizer, em educação, ciência, tecnologia e inovação, nós não teríamos, por exemplo, uma Samsung ocupando a posição que a Samsung tem hoje no mundo, né? A Samsung não é obra do acaso, assim, a Samsung não caiu do céu, não é um raio que caiu e apareceu a Samsung para o mundo, né? Então, estou dando um exemplo, eu sei que sempre um exemplo pode ser reducionista, mas é a dimensão do que significam esse tipo de indústria hoje, no tempo que a gente está vivendo. E se nós formos ver, por exemplo, né, no início do século passado, as empresas que dominavam e que eram grandes players mundiais, por exemplo, né, eram empresas do setor do petróleo e gás, eram empresas de telefonia, eram empresas da área alimentícia. Depois, na metade do século, isso começou a transitar um pouco, século passado, me refiro, as empresas de automobilística, por exemplo, viraram grandes players mundiais, e hoje nós vemos essas empresas muito ligadas à chamada
Revolução 4.0, ou seja, a era do conhecimento, a era desses ativos intangíveis, né? Nós vemos aí a, a Apple, a Tencent, que é chinesa, vemos a empresas mundiais aí, como o Google e como o Facebook e outras aí, né, tendo um valor do ponto de vista do que elas representam. A Apple, por exemplo, tem 3 vezes o PIB, 3 vezes o PIB brasileiro. Né? Eu dou esses exemplos, mas aonde que eu quero chegar, você já deve estar imaginando. Né? Vai ser muito difícil que esteja acontecendo tudo isso no mundo, porque o mundo mudou e nós não estejamos sintonizados com isso. Né? E a sintonia com isso, ela se dá, né? Com organizações, com empresas, com iniciativas, tipo o nosso CEITEC aqui no estado do Rio Grande do Sul. O CEITEC também não é obra do acaso. O CEITEC é obra de uma política do Estado brasileiro nos anos 70, nos anos 60, 70, 80, que nós deveríamos fazer um mergulho, né, na questão da microeletrônica. Teve um programa brasileiro de microeletrônica que vertebrou a época da possibilidade de nós construirmos o CEITEC. O doutor Bozetto lembra bem da enorme parceria que nós fizemos aqui nos anos 90, 80, 90, né? As universidades, as federações de empresários, as federações de trabalhadores, né? As empresas, o governo municipal, o governo estadual e tal, para nós desenvolvermos um programa aqui na capital que era chamado Porto Alegre Tecnópole, que buscava verificar onde que estavam as vocações da cidade de Porto Alegre. Não é à toa que lá, naquela época, nós recém estávamos descobrindo isso. Eu vou dar um exemplo aqui, porque todo mundo vai materializar isso. Mas lá recente estava estudando onde é que iam se instalar alguns setores importantes. E lá naquela época nós dissemos o seguinte: o eixo da Avenida Ipiranga, o eixo da Avenida Ipiranga vai ser o eixo da saúde e vai ser o eixo onde vai se instalar os grandes hospitais, as grandes estruturas, as grandes empresas, aqueles setores da área da saúde que vão precisar de muita inovação. Passou 20, 30 anos, pois é em torno da Avenida Ipiranga, né, que estão, na verdade, todo o complexo, praticamente, eu digo Ipiranga e seu entorno, né, está todo o complexo do hub, vamos dizer assim, da saúde aqui em solo porto-alegrense. Né? E naquela época nós também já pensávamos o seguinte: olha, pela URGS, pela Unicinos, pela PUC, por um conjunto de capacidade instalada no entorno, pelas escolas, inclusive, de informática que tínhamos aqui em Porto Alegre, na região, nós já percebíamos, inclusive, que nós íamos, a médio prazo, ter mais do que um conjunto de organizações trabalhando. Nós teríamos aqui uma espécie de um ecossistema de inovação na região metropolitana de Porto Alegre. E é isso que fazem as universidades, mas é isso que fazem também as organizações e que fazem as empresas que são intensivas em pesquisa, em tecnologia, em inovação e conhecimento e inteligência, como é o caso do CEITEC, e já os exemplos aqui que o engenheiro Júlio já referiu. Então, portanto, eu sou daqueles, e aqui eu vou fechar para passar a palavra para o Bozetto, doutor Bozetto, mas eu sou daqueles que entendo o seguinte: o tema da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação, se ele não tiver no eixo da retomada do desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul e deste país, nós vamos perder o trem da história, porque a retomada do crescimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul, ela não se dará nas bases da terceira Revolução Industrial. Ela vai ter que se dar nas bases da nova Revolução Industrial, ou talvez até da quinta Revolução Industrial, que está na ordem, vamos dizer, praticamente do dia. E para isso, evidentemente, é muito importante, né, que se agregue, digamos assim, e se integre ao modelo industrial do Estado do Rio Grande do Sul, isso que é o que de melhor nós podemos produzir neste momento, que é o conhecimento, a inteligência, esse capital todo intangível, que você, às vezes, não pode aferir antecipadamente. Né? Uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa, mesmo que ela não dê um resultado positivo, as pessoas às vezes não entendem isso, mas mesmo que ela não dê um resultado positivo, que ela não agregue valor num primeiro momento, pelo menos aquele caminho você não repetirá mais, ou eventual caminho que não terá resultado. Agora, tudo isso que nós queremos fazer, ao fim e ao cabo, e que eu acho que é o grande desafio da época que nós estamos vivendo, e é o grande desafio
da indústria do Estado do Rio Grande do Sul, que está estagnada nesse período, não só por causa do Covid, mas ela já vinha, evidentemente, com problema, é nós transformarmos conhecimento em valor para as organizações e, sobretudo, em valor para a sociedade. Porque se nós transformarmos em valor para a sociedade, nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar renda, nós vamos fazer esse país e esse Estado crescer e se desenvolver, e nós vamos enfrentar talvez um dos maiores dilemas do nosso tipo de sociedade, que é o tema da exclusão social e que é o tema da desigualdade. Você não enfrenta isso só com políticas compensatórias, ainda que elas sejam importantes, às vezes, em determinados períodos. Você enfrenta, evidentemente, fazendo este país, esse Estado, essa região, crescendo, se desenvolvendo, gerando emprego, criando valor e distribuindo e criando essas condições para a sociedade. E eu acho que a indústria do Estado do Rio Grande do Sul, quando ela for reativada, ela será reativada nessas novas bases do modelo industrial da chamada Revolução 4.0, da chamada Era do Conhecimento da Inteligência, e para isto, todo esse patrimônio, enfim, todos esses talentos, essa qualificação, esse potencial que o CEITEC e outras organizações têm, os ecossistemas inovadores, tem que estar absolutamente sintonizado e sendo alavancas do nosso modelo industrial do Rio Grande do Sul. Por isso, está de parabéns a nossa entidade por convocar esse debate com essas características e nos possibilitar dar essa opinião. E eu queria, avançando, vamos dizer assim, nas importantes contribuições do engenheiro Júlio e do Bozetto, né? Também precisar um tema, assim, que acho que é legal assim, para a agenda que a gente está construindo aqui, e essa ideia de divulgar para a sociedade. Assim, né? A inovação, a transformar em valor conhecimento e inteligência é uma aposta, evidentemente. Né? E como toda aposta, ela precisa apoio, ela precisa investimentos, enfim, ela precisa financiamento. Né? Não é à toa, por exemplo, que países como a Suécia, como a Alemanha, como a Coreia, como a China, né, como Israel, enfim, esses países todos, e muitos outros que eu não citei aqui, Estados Unidos, China, né, e outros aqui, França, que eles investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação, algo na casa, olha a dimensão disso que eu vou falar, algo na casa de quase 5% do seu produto interno bruto. Quase 5% do seu produto interno bruto. É evidente que eles estão querendo buscar, como resultado, essa relação aqui que o engenheiro Júlio falou, de 1 para 16. Ou seja, quer dizer, no ambiente, né, dos resultados, que é isso, que é transformar conhecimento e inteligência em valor para a sociedade, esses países não podem estar investindo tudo isso aí e não terem retorno para a sua sociedade. Né? E a gente sabe que eles têm retorno para as suas sociedades. Né? O exemplo que o doutor Bozetto aqui deu da China é algo, e da Coreia são duas referências de países assim que há 50 anos atrás tinham uma condição, 50 anos depois tem outra condição, ocupam outro papel distinto. Né? E aí a gente tem um tema que eu acho que é muito importante, né? Que é conseguir fazer a seguinte equação, que talvez o nosso modelo mental brasileiro, aquilo que eu gosto de usar o modelo mental porque o Piquet, que está nos ajudando no pacto, aqui o professor Piquet lá de Barcelona, ele usa muito isso, né? As pessoas parecem ter um modelo mental meio fechado, assim. Para você chegar a ter resultado e ter valor nesse tema da inovação, tem que ter investimento, tem que ter aposta, aquilo que o Bozetto falou antes, tem que ter aposta. E acho que nós temos que... O problema do Brasil não é que nós reservamos recurso no orçamento público do Estado brasileiro para fazer ciência, para fazer tecnologia, para fazer desenvolvimento, enfim. Esse não é o problema. Acho que o problema nosso é o seguinte: se nós pudermos colocar mais recurso público para fazer isso, é muito importante para o país. Se nós pudermos apostar em melhorar, inclusive, e qualificar a infraestrutura orçamentária do CEITEC para que o CEITEC tenha um retorno e possa ir se tornando autossuficiente, autossustentável, o CEITEC tem que ser autossustentável, mas eu também defendo a tese de que nós temos que, gradativamente, quem sabe ir tirando o Estado do financiamento, mas o setor privado ir investindo mais em P&D. O Bozetto conhece esse debate, essa discussão que nós temos de muito tempo, né, Bozetto? Quer dizer, do setor privado também investir em pesquisa e desenvolvimento. Agora, enquanto ele não tiver convencido
de que isso é um problema estratégico, se não estiver convencido de que isso vai dar resultado, porque a priori, você não garante que vai ter resultado a pesquisa e a inovação. Só quem faz, só quem ousa, ou só quem corre o risco de fazer isto, é que, obviamente, vai poder colher e transformar a inteligência, o conhecimento, enfim, todo esse investimento na pesquisa que o CEITEC faz em resultado para a sociedade. Então, eu queria fazer esse registro, né? Acho que o financiamento e o apoio é absolutamente fundamental. E, repito, a Coreia e a China, por exemplo, não chegaram nesses resultados que eles têm hoje sem investimento, sem aposta, sem, inclusive, um enorme compromisso do Estado com o setor privado e do setor privado no Estado, numa relação bionívoca, numa relação concertada, inclusive, na estratégia de política industrial.